Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Beatriz Dantas. Ela perguntou: por que as pessoas fazem distinção entre o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. E não se esqueçam, nos comentários, sempre os irmãos deixam os pedidos de oração. Vai lá, se você estiver orando, dá um like no comentário do irmão para que ele saiba que você está orando por ele. Vamos lá, por que as pessoas fazem distinção entre o Deus do Antigo Testamento e do Velho Testamento? Vamos a alguns textos. Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7, verso 2. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Aqui falando sobre as nações que estavam na terra de Canaã, quando eles estavam chegando lá. Então Deus dá ordem aqui para eles destruí-las sem piedade. 1 Samuel 15, verso 7. 1 Samuel, capítulo 15, verso 7. Então Não, peraí, é isso? Verso 3. 1 Samuel 15, verso 3. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peitos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então as pessoas pegam algumas passagens do Antigo Testamento. Eu não vou explicar aqui essas passagens, mas elas pegam esses textos em que Deus diz: vai lá e destrói, vai lá e mata, e fala. Deus no Antigo Testamento é um Deus horroroso, era um Deus terrível, era um Deus tirano, era um Deus vingativo, era um Deus que gostava de morticínios, e elas pegam passagens como essas para dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. E aí elas pegam passagens do Novo Testamento. Vamos lá, Lucas 6, verso 29. Acho que essa já deixa bem claro. Lucas capítulo 6, verso 29. Lucas 6, 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Aí elas pegam essas passagens do Novo Testamento e falam: olha, lá Deus era um Deus maldoso, Deus era um Deus mau, e aqui Deus é um Deus bonzinho, um Deus que fala para você virar a face. Então, rápido aqui, voltando. No Antigo Testamento era um Deus mau por causa dessas passagens em que Deus manda matar. E no Novo Testamento era um Deus bom porque Jesus veio, Jesus mudou tudo, Jesus fez tudo aquilo que o Deus do Antigo Testamento não fazia. Era bom, era justo, que parece que não é justo no Antigo Testamento. Era um Deus que tinha piedade, compaixão, misericórdia, como se esses atributos não estivessem no Velho Testamento. Vamos a uma passagem, eu não tinha anotado ela, mas quando eu falei isso ela me veio na cabeça. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Verso 18. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou só um traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus não veio aqui para mudar as coisas. Jesus veio aqui para cumprir. Jesus, Deus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo Deus. Não mudou nada. Mas por causa de algumas passagens as pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo Testamento é bom. Mas vamos ver a bondade de Deus também no Antigo Testamento. Gênesis 22.
Gênesis 22, verso 10 ao verso 12. Gênesis 22, verso 10 ao 12. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe abradou desde o céu e disse: Abrão, Abrão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Aqui Abraão foi chamado por Deus para ir até o Monte Moriá e levar Isaque, seu filho, o único filho, em sacrifício a Deus. Então, quando Abraão foi lá, preparou o altar com Isaque, amarrou Isaque, quando ele estendeu o cutelo e ia descer para matar, o anjo vem e impede Abraão de fazer isso. Esse mesmo Deus que impediu Abraão de fazer isso, de impedir de o cutelo descer, do filho dele ser morto ali por ele, foi o mesmo Deus que enviou Jesus e que na cruz deu Jesus, o seu filho, seu único filho, para me salvar e te salvar. O mesmo Deus. Vamos ao outro texto. Gênesis 6, verso 8. E depois nós vamos ler o verso 3. Gênesis 6, verso 8, depois o verso 3. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós somos salvos pela graça. A graça é Jesus. Noé achou graça. A graça também está contida no Antigo Testamento. Noé era uma pessoa diferenciada na época em que ele vivia. Verso 3. Então disse o Senhor: Não permanecerá meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. A partir daquele momento que Deus chama Noé para fazer a obra, ele dá 120 anos de pregação, 120 anos para Noé fazer a arca, 120 anos para que o povo se arrependesse, mudasse a sua conduta. Vamos ler no Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, capítulo 6. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio dos santos anjos, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Então aqui, o mesmo Deus do Antigo Testamento, que as pessoas chamam de mal, estava buscando salvar as pessoas antes do dilúvio. O mesmo Deus que hoje vem buscando a mim e a você para nos levar à salvação. Continuando o texto. E agora o servo de Deus, a arca tinha sido construída, já tinham se passado 120 anos. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo, com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir. Solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. De novo rejeitaram suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. As pessoas que ouviram ali a mensagem de Noé por 120 anos, agora no último apelo que ele fazia àquele povo, onde as palavras não poderiam exprimir a angústia dele, ou seja, era uma pessoa angustiada, temerosa, com medo pelo que aquelas pessoas estariam a vir a sofrer. Faz um apelo a elas para se renderem a Deus, se voltarem a Deus, se arrependerem, entrarem na arca com ele. Aquelas pessoas fazem o quê? Levantam a voz em zombaria e escárnio. E não é o mesmo que nós passamos isso hoje em dia, nos nossos tempos, as pessoas zombando, os cristãos zombando, porque você abre mão de um emprego, porque você abre mão de comer alguma coisa que é gostosa, saborosa, porque Deus pediu assim para que você não fizesse, porque você cuida da sua saúde. Enfim, tantas coisas que fazemos para a honra e glória de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, e as pessoas zombando. Mesmo Deus que fazia e agia para salvar pessoas lá, antes do dilúvio, assim que Adão pecou, é o mesmo Deus de hoje, depois que Cristo veio, depois que Cristo morreu. Mas as pessoas não conseguem enxergar isso, porque elas têm medo de olhar lá para trás e ver
que há uma lei a seguirmos, que há mandamentos, que tem coisas que Deus nos pede, sim, não para sermos salvos, mas uma demonstração da nossa fidelidade, de que de fato acreditamos e nos entregamos, de fato mostrando ali onde estão os erros que devemos nos arrepender, porque sem lei não há erro, não há pecado. Então tem uma lei ali que as pessoas querem ignorar e por isso elas olham e falam: o Deus do Antigo Testamento é mau, aquilo ali passou, mudou. Mas Deus é o Alfa e o Alma, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus não muda, Jesus não veio para mudar nada. E é isso que nós temos que ter em mente. Quando as pessoas virem a nós com essas argumentações que Jesus mudou tudo porque Deus no Antigo Testamento era mau e depois ficou bom. Não, Deus é o mesmo Deus hoje, ontem e amanhã. Deus é o mesmo sempre, não muda. O mesmo Deus que hoje busca nos salvar, buscou salvar a todos também no Antigo Testamento. Espero ter respondido a pergunta da irmã. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Os pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha a nos orientar, a entendermos na história, na Tua Palavra, que o Senhor não muda, que desde o princípio o Senhor busca a nossa salvação. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.